A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional Unidas para Florescer. Hoje no Evangelho de João, capítulo 20. Sempre recomendo que você faça a leitura completa do capítulo na sua Bíblia, marcando, anotando aquilo que chamou a sua atenção. Eu vou ler apenas alguns versículos do capítulo 20 para que nós possamos meditar. Leitura da palavra. João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegando, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Amém. Glória a Deus. O capítulo 20, ele é o momento em que é relatada aqui a ressurreição de Jesus. E nós precisamos atentar muito para esse capítulo, porque aqui se cumpre totalmente a missão de Jesus para regenerar a humanidade, para salvar a humanidade, quando ele ressuscita dos mortos. Ali, após a crucificação de sexta-feira, nós encontramos nesse momento o relato aqui no capítulo 20 de que Jesus ressuscita na madrugada do domingo, Ainda estava escuro, como a Bíblia diz. E a primeira ali a saber dessa notícia é Maria Madalena, a primeira que vê Jesus, que fala com Jesus. Ela, aquela mulher que desde que foi liberta por Jesus da opressão dos demônios, não saiu mais de perto dele. E que durante todo o processo de crucificação, ela continuou ao lado dele. E até mesmo após a sua morte, ela permaneceu ali, do lado do sepulcro. Deus, ele está sempre disposto, meus amados e amadas, a se revelar de uma maneira extraordinária para aqueles que perseveram, que não desistem, que creem, que confiam, como foi o caso de Maria Madalena.
Todo esse capítulo 20 ele vai tratar da ressurreição de Jesus e das aparições que ele teve para os discípulos. Então, é muito importante nós termos essa percepção, esse entendimento do cumprimento, né, da missão ali de Jesus com a sua ressurreição ao terceiro dia. E após esse momento em que ele se revela ali para Maria Madalena, e ele fala com ela e ele entrega ali uma mensagem para que ela leve aos discípulos, no versículo 17, quando ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, para os discípulos, né? E dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aí a Bíblia vai relatar que depois daquele momento, naquele mesmo dia ali, no domingo, Jesus, ele aparece para os discípulos e ele se revela ali para os seus discípulos, né, após aquele encontro ali com Maria Madalena. E a primeira coisa que Jesus fala aqui no versículo 19, ele diz: paz seja convosco. E no versículo 21, novamente ele repete e ele diz: paz seja convosco. Olha a importância da saudação, né? Que a paz esteja contigo. São as primeiras palavras de Jesus ali para os seus discípulos. E ele continua ali já declarando sobre a vida dos discípulos ali, o que eles deveriam fazer a partir daquele momento, pois se cumpriu a palavra da morte e da ressurreição de Jesus e o ministério dos discípulos agora tinha que ser dado continuidade. E é por isso que Jesus ele vem no versículo 21 e ele diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aí no versículo 22 é maravilhoso o que acontece. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Duas coisas eu quero meditar com você nesse momento. Primeiro, no versículo 19, quando Jesus ele declara: paz seja convosco. E em seguida ele repete no 21, paz seja convosco. E aí ele começa ali a entregar mais uma vez a missão dos discípulos. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos num momento, tipo, em um ponto de cruzamento ali. Nós não sabemos para onde ir. E aí você começa a se perguntar: por que essa tragédia aconteceu na minha vida, na minha família? Por que eu passo por isso? De que adiantou seguir Jesus tantos anos, servir a Deus, na casa de Deus, se nada muda? Parece que nada muda, tudo está perdido, sabe? E ali os discípulos eles se encontravam daquele jeito, oprimidos dentro de uma casa, se escondendo dos judeus com medo. Como eles haviam morto Jesus, eles achavam que eles seriam os próximos, não estavam ainda selados pelo Espírito Santo, porque Jesus tinha que morrer e ressuscitar para que o Consolador viesse. E ali era um momento de desespero total. Às vezes na nossa vida nós nos encontramos assim, nesse cruzamento, né? Nessa encruzilhada, para onde eu vou, o que eu devo fazer, parece que nada dá jeito. Mas logo depois da morte ali de Jesus, e eles ficarem ali angustiados, amedrontados, sem saber o que fazer, Jesus ele vem logo, ele não espera, porque Jesus é assim, na hora certa ele já chega, ele faz com que as coisas aconteçam no direcionamento do Pai. Eles ainda não tinham compreendido até ali o verdadeiro significado da vida, da missão e da morte de Jesus. E até então, já era domingo e eles não sabiam que ele havia ressuscitado. Mas de repente Jesus aparece no meio deles e lhes desejou a paz, dizendo: a paz seja convosco. A morte e o túmulo ali não puderam reter o poder e a glória de Jesus Cristo. Quando Jesus ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte, do inferno ali. Quando Jesus ele ressuscita, ele alcançou a maior conquista, né, e a vitória sobre o pecado e sobre a morte, quando ele cumpre ali o seu propósito.
Por isso que hoje, aqueles que confiam no Senhor Jesus, no poder do Salvador, do Libertador, também todos nós podemos ter a certeza de que nós despertaremos da morte para desfrutarmos uma vida eterna com Cristo. Essa certeza, essa convicção, todo cristão precisa ter. E você sabe como nós temos essa certeza? Semelhante ao que aconteceu aqui no versículo 22. Que depois de Jesus dizer, assim como o Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Do mesmo jeito que um dia Jesus foi batizado ali nas águas por João Batista, e o céu se abriu e a voz do Pai disse, eis o meu Filho amado em quem se alegra a minha alma. E aí o Espírito Santo em forma de uma pomba desce ali sobre aquele momento, a vida de Jesus. E a partir dali Jesus ele vai para o deserto e começa seu ministério, né, de uma forma totalmente ali guiado pelo Espírito Santo. E isso aconteceu aqui nesse domingo da ressurreição de Jesus, quando ele chega para os discípulos, e a Bíblia diz que após ele dizer, a paz seja convosco, eu vos envio a vós como o Pai me enviou, a Bíblia diz que ele assoprou sobre os discípulos e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E ele diz, aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Irmãos, olha o tamanho da responsabilidade que está sobre a nossa vida. Você que já entregou sua vida para Jesus, que já fez a oração de confissão, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, eu quero receber uma nova vida, eu quero ser selado com o Espírito Santo, eu peço perdão de todos os meus pecados até aqui, eu quero viver em novidade de vida. Quando você faz essa oração de confissão declarando que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está nesse momento recebendo da parte de Deus o sopro do Espírito Santo, para que, assim como os discípulos ali receberam esse selo do Espírito Santo, não era o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Nós estamos falando de sermos selados com o Espírito Santo através da morte e da ressurreição de Jesus, quando nós confirmamos ali, os discípulos eles não negaram Jesus. Pedro teve aquele momento ali de negação, mas depois ele voltou atrás, ele se arrependeu e continuou seguindo ao Mestre, tanto que ele está lá e ele vai no sepulcro ver o que aconteceu, porque Maria Madalena disse que o corpo não estava mais lá, e ele vai lá verificar. Então ele confia que Jesus é o Salvador. Então, nesse momento é a primeira vez que o Espírito Santo vem sobre a vida dos discípulos através deste sopro que Jesus sopra ali na vida deles, segundo a Bíblia aqui, né, no versículo 22. Então, nesse momento, começa a acontecer a regeneração. Você vê que até ali os discípulos, eles não compreendiam muito bem a missão. Eles estavam ali seguindo ao Mestre. Pedro ainda estava daquele jeito, fazendo as coisas da própria carne. Mas a partir desse momento, eles recebem o selo do Espírito Santo. Tudo muda na vida deles, como deve mudar na nossa também. Então, durante a última reunião que Jesus teve com os discípulos antes do seu sofrimento e da sua crucificação, ele ali lhes prometeu que eles receberiam o Espírito Santo como aquele que regeneraria. Lá no Evangelho de João, mesmo no capítulo 14, versículo 17, ele diz que habita convosco e estará em vós. Jesus agora ele cumpre aquela promessa nesse momento da ressurreição. Olha como Jesus é perfeito, como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são perfeitos para a nossa vida. Jamais nos deixam sozinhos e desamparados. Essa frase assoprou sobre eles aqui no versículo 22, retrata ali o momento em que os discípulos verdadeiramente recebem a regeneração, o perdão dos pecados e a oportunidade de uma nova vida no Espírito. Então, esse verbo, quando nós vamos buscar na raiz do hebraico, é o mesmo verbo que se acha lá em Ezequiel 37:9, quando o Senhor diz, assopra sobre estes mortos para que vivam. Então Jesus ele está ali assoprando sobre a vida dos discípulos para que eles tenham vida no Espírito, para fazer a obra de Deus, porque viria uma grande perseguição por causa do nome de Jesus, tanto que foram perseguidos, mortos, e a gente sabe toda a história da perseguição da igreja, relatada ali desde Atos dos Apóstolos, e vai seguindo toda a perseguição que se deu contra a igreja primitiva. Então,
Quando o Senhor fala, recebei o Espírito Santo, ele estabelece ali na terra, a partir daquele momento, o fato de que o Espírito Santo estava entrando de uma maneira única nos discípulos para neles habitar. O Espírito Santo, a partir daquele momento, fazia parte da missão de cada um na terra. Esse recebimento da vida pelo Espírito Santo vem no momento em que Jesus ele diz que está enviando cada um deles. Então, para eu ser enviado para o campo missionário, para a obra de Deus, eu preciso ter esse selo do Espírito Santo. E depois eles foram, lá em Atos 2:4, desceu sobre a vida de todos o batismo com o Espírito Santo. Então é essencial nós compreendermos que o ministério do Espírito Santo, né, nas nossas vidas, na vida do povo de Deus, de todo aquele que acredita, né, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, o momento começou ali, quando os discípulos receberam o Espírito Santo sobre a vida deles. E houve ali uma regeneração, onde Deus perdoa ali os pecados do que ficou para trás, e eles têm a oportunidade de exercer o ministério debaixo da graça, do poder, da unção e da sabedoria do Espírito Santo.